Vamos lá, galera. Mais um Café e Terraplanagem. Continuo com o mesmo rolê. Se inscreve no canal, dá o like, bota o sininho lá para os vídeos novos. Mais um Café e Terraplanagem. Hoje a gente vai fazer café do Jean, chocolate caramelo. O Brother tá apoiando esse canal. O Brother tem uma assinatura de café que tu pode escolher a recorrência que tu quiser, a quantidade de café, o kit, 2, 4 cafés, 6 cafés, enfim. E entra lá que é da hora e é muito bom. Tá bom? Vamos começar a fazer o café e vamos responder a primeira pergunta aqui do dia. Vamos lá. Continuando, sentamos aqui para responder aquela pergunta. Dá para começar uma empresa de terraplanagem só com terceirizados ou é furado? Eu tava falando que dá e não dá, né? O que acontece? Eu acredito que dê para fazer se tu tiver um contrato, por exemplo, até tu pode locar 100%. Vou dar um exemplo específico. Tu pegou uma obra de loteamento de infraestrutura, loteamento que vai te dar um contrato de 24 meses. Normalmente tu pega um loteamento, sei lá, 15, 20 hectares, onde é que nem a gente começou essa semana que tem contrato de 20 meses, a gente quer fazer menos, mas tem mais 100 mil metros de escavação, redes, pavimentação, rede de esgoto, água pluvial, toda a questão da pavimentação, né? E depois assentamento de bloco, estruturação do pavimento. Tem um tempo de obra, né? Se tu tiver um preço legal, um preço competitivo, um contrato desse formato, e aí tu fazer um orçamento, obviamente, bem feito, conseguir também fazer locações que tu vai dar uma margem de tempo para quem tu local, quem tu terceirize, dá para fazer. Mas claro que daí tem a questão da dinâmica, tu ter a operação dessas máquinas, né? Como que tu vai fazer a logística, como que tu vai ter a liderança sobre os funcionários, enfim. Então é uma complexidade nesse caso, né? Mas dá, não diria que não dá. É mais difícil. Agora, se tu quiser só pegar contratos de locação e aí vou locar máquina, aí fica muito justo a margem e aí tu não consegue, na minha visão, né? Obviamente, ter uma dinâmica que vale a pena, né? Para um início de negócio, obviamente que daí, para tu pegar uma obra nesse formato, enfim, é difícil tu iniciar uma empresa e já conseguir ter uma envergadura de ter uma obra com essa questão técnica, né? Que nem eu falei com o tempo. Mas e circunstâncias, daqui a pouco, especificamente que nem eu tenho máquina, a gente tem máquina própria, mas especificamente para um negócio a gente só terceiriza. Mas assim, começar do zero é bem complexo. Né? Mas não vou dizer que é impossível de fazer, que daí vai dar habilidade para poder conseguir esses contratos e negociação, né? Tem como fazer na questão de viabilidade? Eu acredito que dê, né? Questão mas aí tem que ter e juntar todas essas pecinhas aí para poder fazer com que dê viabilidade. Vamos lá, outra pergunta. Mas, meu amigo, o que é gestão de verdade? Isso é muito amplo, né? Só 2 equipamentos. Eu cheguei a ter 50 equipamentos. Hoje a gente tá variando entre 18, 20, enfim, hoje a gente tá com 18. Com 2 equipamentos, assim, óbvio que tu tem que ter controle desses 2 equipamentos, né? E aí daqui a pouco tu tá pegando obras e tá terceirizando, enfim, tá alugando. Mas assim, não tem muito uma gestão tão tremenda se tu só fizer só 2 equipamentos, né? Tu tem que controlar o que a máquina faz, né? Especificamente orímetro, inicial e final, produção, o que tá fazendo, óleo diesel, manutenção. Enfim, tu vai ter operador, né? Provavelmente se tu tem só 2 equipamentos, daqui a pouco é até tu que trabalha em um equipamento ainda. E aí tu não tem nem como ter um engenheiro em casa com 2 equipamentos só, né? Daqui a pouco tu vai ter que ir por demanda, né? Por situação específica. Mas assim, respondendo, eu acho que qualquer nível de controle é gestão, né? Não tem uma situação assim específica, não, isso aqui é menos gestão, isso aqui é mais gestão. Cada um tem o seu modo de pensar, né? O nosso modo aqui que a gente defende, o que a gente fala, o que a gente pensou em fazer o canal, muito porque a gente nunca teve essa referência, né? Eu aprendi na dor, olhando com o tempo. Agora, claro que com a questão da internet ajuda, né? Mas eu não vejo também no mercado alguém do ramo específico claro que tem as grandes locadoras de equipamentos do Brasil que tem seus canais e que para falar mais da dor, para falar dos erros, eu não achei, por isso que eu resolvi falar pra gente ter essa interação. Eu acho que, cara, desde o primeiro equipamento que tu tenha, tu tem que ter a gestão. Claro que tu vai aumentando e aí tu vai aumentando o formato, tu vai colocando o processo. Eu mesmo tenho todos os processos muito bem definidos da empresa. O ano passado a gente trabalhou muito com uma consultoria para desenhar todos os processos e com manual. Estou usando hoje, 90% eu não estou usando, porque eu não tenho envergadura para isso, eu não estou com contratos. Tenho contratos importantes do tamanho que eu tenho hoje? Até tenho, mas eu não tenho um grande volume absoluto
para colocar todos aqueles processos. E eu não posso, já cometi esse erro já, em algum momento eu passei essa linha para colocar o controle na frente de outras coisas. Não, é o contrário, tu tem que fazer o motor girar, tem que fazer a operação, tá entrando dinheiro, obviamente sempre pensando na viabilidade, né, financeira disso que dê resultado, e aí depois tu vai colocando os controles, não fazer ao contrário, né, encher de controle, encher de trava, e aí a tua empresa ali não tá conseguindo rodar, né. Então é isso, respondendo e não respondendo, porque foi uma pergunta de uma interpretação, né, o que é gestão. Eu acho que tu tem que fazer gestão desde o primeiro momento que tu abre a tua empresa. Aí agora que, claro que cada tamanho, cada momento e cada situação, tu vai ali tateando, vai vendo as necessidades e vai colocando os processos para tu realmente ter sempre visão e clareza para onde tu tá indo. Tem a receita, hein? Cara, vou aqui abrir o meu coração. Eu já tive todos os tipos de comportamentos. Hoje, com 37 anos, eu ainda repito alguns erros, mas obviamente eu tô muito mais cascudo, muito mais, né? Já passei por diversas situações, já vivi aqueles momentos, já vivi o mesmo roteiro, só com atores diferentes, mas voltei para vários lugares. Então a gente vai acabando pegando cancha, né? Eu já fui muito mais novo e já lidei muito pior. Já me senti muito mais pressionado, já me senti muito mais sem achar saída e aí achando que tava fazendo alguma coisa para achar solução e aí causando mais problemas e problemas maiores, não? Eu diria, é muito eu falar aqui sentado aqui tomando um cafezinho, é uma barbada, eu sei como é que é. Tem que respirar, tem que entender o momento que tu tá, ter uma clareza de todas as coisas. Tô com um momento difícil, isso aqui, tenha tudo registrado, quais os teus passivos, o que tu tá devendo, quais são os problemas. Tô com essas máquinas de manutenção, tenho esse contrato, não tenho essas prospecções para fazer de comercial para poder entrar contrato, enfim. Eu acho que primeiro tem que mapear, é o que eu faço hoje. Esse ramo é um ciclo que te dá muito pouca estabilidade, ele não é fácil. Não são movimentos leves, né? É muito custo, é muito alto o envolvimento de dinheiro, né? Então, é fácil falar, mas tem que ter calma. Tem que ter calma para poder entender. Não vai ser fazendo movimentos bruscos que tu vai conseguir sair e aguentar essa pressão, né? Então, é assim. A gente sempre acha quando tá muito pressionado que não tem saída, tá num dia horrível, cara. Sempre vai ter o dia seguinte e o mundo não vai acabar. Conselho que eu posso dar e posso te dizer de muitas referências que a gente viu desse lado aqui, momentos muito, muito, muito fortes. Momentos de muita, muita, muita pressão, e a gente saiu de vários deles com várias situações, mas hoje eu entendo que tu tem que ter calma, daqui a pouco tem que se aconselhar, tem que conversar. É difícil, às vezes tu sempre tem a vaidade, sempre tem o teu ego, às vezes é um erro que foi teu, né? Tu também é delicado ficar falando de momentos difíceis, não é fácil ficar conversando que tu tá num momento delicado, mas é isso que tem que fazer. Tem que ir pro divã, literalmente, para poder se entender e para poder tomar as melhores decisões para sair desse lugar. O cliente que quer prazo impossível, na minha visão, com a nossa experiência, não é muito difícil como é que eu posso explicar? Não é muito difícil de tu sentar e entender a demanda que ele quer, e se realmente o prazo for impossível, tu ter argumentos que sejam totalmente confiáveis e que tu vai conseguir transmitir isso para ele para mostrar que o prazo não tem como fazer, né? Por exemplo, se a empresa vem e me diz, eu quero fazer essa obra aqui em 6 meses, dentro da nossa experiência, dentro do banco de dados que a gente tem de produção, nem que eu bote 20 máquinas, tem vezes que não tem nem logística para isso dentro do local para trabalhar, não adianta tu botar mais máquina, tô fazendo uma escavação lá, carga e transporte dentro do loteamento, não, mas bota mais caminhão, não, daqui a pouco não tem logística, não adianta, daqui a pouco 6 caminhão vão produzir mais do que 10, porque se eu botar 10 aí vão começar a se baterem dentro da área, entendeu? Dentro da plataforma de serviço. Então, primeiro, tu tem que entender muito o que ele tá pedindo, muitos tem que fazer tecnicamente na operação, e depois poder transmitir isso de uma forma que fique claro, para demonstrar que, na minha visão, claro que eu tô aqui facilitando, mas toda vez que tem uma situação dessa de prazo, é muito difícil a gente desse lado aqui agora, depois dessa experiência, não conseguir demonstrar para o cliente que naquele prazo não tem como fazer. Não adianta nem querer colocar mais máquina, né? Se realmente não dê para fazer. Então, dessa forma, tu consegue explicar e tirar a pressão do cliente, como foi a tua pergunta aqui, tendo clareza dos teus custos, da tua operação e o que os equipamentos produzem dentro daquele escopo definido. Depende.
tu só tem essa obra, só existe essa obra, aí na minha visão não vale a pena. Como é que tu vai ter liquidez? Vai tirar da onde vai começar a tomar empréstimo, vai tomar dinheiro na rua? Se tu gasta 100 e recebe 50? Tô aqui falando número, né? Agora, se dentro da tua operação tu tem mais do que um outro contrato, um contrato compensa o outro, e daqui a pouco é importante, eu tenho uma obra que é perto da minha sede ou perto da minha logística, para não deixar esses equipamentos parados, é mais caro eu mandar o funcionário embora, não quero mandar minha equipe, dentro essa obra que compensa com a outra, e tu olha a situação mais a longo prazo, dentro de um orçamento, e aí as coisas se compensam, tu quer manter relacionamento com esse cliente, tu tá entrando nessa obra, tu tá vislumbrando outras situações, tu acha que isso a médio e longo prazo vai ser interessante, então tendo todo esse combo, aí eu acho que é super válido. A gente até já fez isso para algum cliente que é mais longo, né, dentro de uma situação, a gente sabe que vai ter retorno lá atrás, e isso não é só no nosso ramo, vários ramos, várias empresas fazem isso, né, sei lá, vou dar um exemplo para tentar traçar um paralelo aqui, um banco que tem uma agência dentro de um shopping e que não traz retorno, traz prejuízo, mas traz retorno de marca, então ele tá ali olhando uma situação diferente e traz um retorno com outro lado, um outro viés que não é financeiro, né? Então você tem que ter essa clareza e conseguir levar isso para esse lado, e depois fazer o jogo frio dos números para não te trazer um prejuízo no todo, né? Aí eu concordo e acho que deve fazer dentro dessa estratégia. Agora, não só tenho essa obra e vou trabalhar com ela e vou faturar 100 e vou gastar 150, aí não, né, amigo? Em 6 meses tu tá devendo, tô aqui falando, né, números hipotéticos, tá devendo 300 mil reais, tem que tomar empréstimo só pra dizer que tá trabalhando. Aí eu acho que não, aí não vale a pena. A gente deu uma mudada no cenário aqui, com os quadros ali de alguns, são quadros próprios nossos, nós mesmos que tiramos pro nosso drone, editamos, enfim, um pouco aqui da decoração, então a gente deu uma mudada no cenário, gravou em outro local. Mas é isso, mais um Café com Terraplanagem. Muito, muito, muito obrigado pelo retorno que tá tendo. A gente tá tendo algumas perguntas ali, alguns comentários, algumas interações nos vídeos. A gente entende também que é uma jornada longa e a gente quer manter aí essa situação de 3 vídeos por semana, né? Tá sendo bem difícil gravar, né? Porque tudo de novo. Agradecemos, continue lá seguindo o canal, ativando o sininho, curtindo. Aí é isso aí.